Então, nós vamos tentar continuar a nossa conversa sobre o dia 18 de maio aqui pelo YouTube, porque a gente não é desses aí que desiste fácil, não é verdade? Então, daí eu já quero que você veja como que é um desafio a gente enfrentar esse gigante da violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas a gente não vai desistir, não. Então, como eu estava dizendo, eu estava citando aqui o caso de uma pessoa que eu aconselhei que teve um apagão, porque o trauma foi tão intenso que ele bloqueou. Então, ao mesmo tempo que ele gostava do abraço daquele agressor, que ele não sabia que era um agressor, porque, afinal de contas, ele foi passar o sábado com um senhor que era amigo da família, a pedido da mãe da criança. Então, a mãe desse menino pediu para ele passar esse sábado com esse senhor, porque era uma pessoa de confiança, e esse senhor abusou sexualmente dele, se esfregando, se masturbando, e esse menino, quando teve esse primeiro contato, no primeiro momento ele gostou, porque era um abraço, o pai era super ausente, o pai trabalhava muito, mas não tocava no filho. E, ao mesmo tempo, ele sentiu uma coisa estranha, um medo, uma sensação de constrangimento, um pouco de nojo, porque ele sentiu que o homem se esfregava nele. Então, ele ficou confuso. Isso é traumático. Isso a gente chama de abuso. Então, o abuso ele não precisa ser somente aquilo que envolva penetração, que envolva, por exemplo, o sexo oral. Não. O abuso sexual é você abrir a intimidade de uma criança, de um adolescente, antes da hora. Por quê? Porque eles não estão prontos para isso. Então, todas as vezes que você fere a intimidade de uma criança e um adolescente, eroticamente falando, nós estamos falando de uma violência sexual. Agora, pode envolver dor, pode envolver prazer. Então, a gente tem que fazer menção a essas duas questões, porque muita gente que passou por violência sexual não chama de violência sexual, porque não sabe que foi uma violência sexual, mas foi exatamente isso que eu chamo de abrir antes da hora. Então, um dos sinais pode ser esse apagão, como o outro pode ser o quê? A criança lembrar de todos os detalhes, a criança, quando eu falo criança, eu vou chamar de vítima, embora eu não goste do rótulo, porque eu não acho que a violência sexual mude a identidade de uma criança. Eu não acho que a violência sexual ela tem esse poder de mudar a identidade de alguém a ponto de transformar a pessoa numa vítima. Então, quem é essa pessoa agora? É uma vítima? Não. Ela nesse momento, ela está passando por violação dos seus direitos, então ela está nesse papel de vítima, mas isso não reduz a essa pessoa a essa identidade. Mas, então, essa pessoa que se tornou vítima por causa dessa violência sexual, ela pode sentir nojo pelo seu corpo, ela pode sentir medo de ficar sozinha, ela pode sentir medo de, por exemplo, voltar à escola, medo de ficar à noite no quarto, ela pode, de repente, voltar a algum comportamento infantilizado, de repente volta a fazer xixi na cama, de repente volta a falar como criança, ou seja, mais infantil do que a própria idade e o próprio desenvolvimento da criança que ela já tinha conquistado. Então, ela regride. Por quê? Por causa da violência, por causa da dor, por causa do trauma. É traumático, incomoda demais. Então, a violência sexual é como se fosse isso aqui, ó. Então, você chega de um jeito e acontece um evento que pode ter sido um toque, pode ter sido uma piada, pode ter sido um olhar, pode ter sido um comentário, pode ter sido exposição a algum conteúdo, por exemplo, pornográfico. Então, isso aqui muda o olhar que essa pessoa tem a respeito de si, a respeito do seu corpo, a respeito de sexo, a respeito do contato com outras pessoas. Então, a partir do momento que muda isso, ela agora pode ser submetida a uma das maiores maldades que eu acho que pessoas que praticam a violência sexual contra crianças e adolescentes cometem, que é isso aqui, ó. É o nosso segredo. Não conta para ninguém, porque ninguém vai acreditar. Porque vão dizer que você quis. Ninguém vai te amar quando souber. Então, o que a gente nota? Além da pessoa ter passado por isso,
além dela ter sido aberta antes da hora, seja por dor ou prazer, ou às vezes as duas coisas, ela agora vai ter que lidar com essa ameaça. E às vezes as ameaças são terríveis a ponto de dizerem que eu vou matar sua mãe, eu vou matar você, eu vou matar os seus pais. Se você contar isso também ninguém vai acreditar. Então é melhor você guardar o silêncio. Então a gente está falando de uma série de coisas difíceis para crianças e adolescentes passarem. Então o que fazer diante disso? Então uma das perguntas foi como que a gente lida com esse tabu, né, de tocar nesse assunto dentro da igreja. Olha, uma das coisas maravilhosas que a igreja carrega no seu bojo é a Bíblia. Então, sabe o que você faz? Você lê a Bíblia. A Bíblia fala, por exemplo, em 2 Samuel 13, a história de Tamar. Tamar, filha de Davi, foi estuprada por seu meio-irmão. E é curioso, porque o registro dessa história, eu acho que é tão revelador, é tão esclarecedor, melhor dizendo, porque mostra, inclusive, qual é o padrão de violência sexual que a gente encontra até hoje ao redor do mundo. É bem aquilo que Tamar vivenciou. Ela foi abusada dentro de casa. Então, às vezes, a gente acha que a violência que Araceli sofreu, aquela criança que eu citei para vocês aqui na década de 70, aqui em Vitória, ela aos 8 anos de idade, a gente acha que esse é o padrão de violência. Na verdade, o que aconteceu com a Araceli foi até uma prática que não é a mais comum quando o assunto é violência sexual, porque a Araceli foi estuprada por pessoas desconhecidas dela e da família. Mas, na verdade, normalmente as práticas de abuso sexual contra crianças e adolescentes, essas práticas acontecem por pessoas conhecidas, inclusive dentro de casa. Os números mostram que a grande maioria das pessoas que praticam esse tipo de violência são os pais ou os padrastos. Isso significa que só eles, não, os números que chegam à rede de proteção apontam para pais e padrastos como os maiores perpetradores desse tipo de violência. Mas isso não significa que somente esse tipo de pessoa, né, nesse tipo de papel, nessa configuração familiar, esteja praticando esse tipo de violência. Não, você vai ver babás, você vai ver primos, você vai ver primas, você vai ver professores, professoras, líderes religiosos, você vai ver pediatras, você vai ver tios. Então, assim, a gente tem uma série de relatos terríveis a respeito de pessoas nos seus diferentes papéis desempenhando a violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas a história de Tamar serve muito, inclusive, para explicar para a gente que o caminho, infelizmente, continua o mesmo. Então, acontece dentro de casa, com pessoas de confiança, pessoas que deveriam estar protegendo as crianças e adolescentes, e, na verdade, se aproveitam da situação para terem ganho sexual às custas da violação de direito dessas mesmas crianças e adolescentes. Foi o que aconteceu com Tamar, com seu meio-irmão Aminon. Então, Aminon era meio-irmão de Tamar e ele estupra Tamar. Então, é curioso, porque a postura da família foi a mesma que a gente encontra em muitos casos hoje. Então, Absalão, quando encontra Tamar, ele diz isso para ela. Ele tocou em você, minha irmã? Ela deve ter dito que sim. E Absalão traz essa palavra para ela. Ele é filho do rei. Não se deixa abater por isso. Como é que você não se deixa abater por isso aqui? Não tem como. Como é que você dorme tentando esquecer isso? Como que você vai agora e vai tomar um banho para tentar lavar isso? Como que você apaga isso da sua memória? Não dá. Mas a pergunta é, há esperança para quem passou por esse tipo de violência? Eu quero dizer que sim. Primeiro, então, uma coisa é o seguinte, aconteceu um crime. Então, praticar abuso sexual, praticar exploração sexual neste país, graças a Deus, é crime. Por causa disso, a gente precisa fazer o quê? Recorrer a todo o fluxo de proteção aos direitos das crianças e adolescentes. Existe um fluxo maravilhoso no Brasil. Existe um fluxo que funciona. Se vocês soubessem
tanto de gente engajada a essa causa que existe, trabalhando pela proteção de crianças e adolescentes nesse país, gente, isso aí é de dar esperança para nós. Então, você não fique achando que, primeiro, as pessoas podem fazer o que quiserem. Não, não podem. Existe uma lei nesse país. Segundo, uma vez acontecendo a violência contra crianças e adolescentes, então agora não tem o que fazer, não tem a quem recorrer. Tem sim. Uma coisa é a gente procura os órgãos de proteção, de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, uma coisa importante a gente lembrar é a seguinte: quando você, não é se você tiver certeza que uma criança ou um adolescente está sendo abusado ou explorado sexualmente. Se você já tiver suspeita, você pode acionar o serviço. Isso aí requer, pelo menos, que você tenha o cuidado de oferecer o máximo de informação possível. Por quê? Porque se não houver informação, então você vai pegar o telefone, discar 100, e mesmo que você tenha apenas a suspeita, isso já merece a sua ligação ao Disque 100, desde que você traga o máximo de informação possível. Então não adianta você dizer, viu, eu sei de uma criança aqui na esquina da minha casa que está passando por violência, então eu estou fazendo aqui o meu papel como cidadão, e desliga o telefone. Não, o serviço, a rede de proteção não vai poder fazer nada com esse tipo de denúncia. Por quê? Porque não tem informação nenhuma. Então, o máximo de informação que você puder trazer para fazer com que o sistema libere esse fluxo para proteger essa criança, esse adolescente, mesmo que seja uma suspeita de violência sexual, você precisa oferecer. Então, nome, detalhes, endereço. O endereço é o mais exato possível. O máximo de informação que casa, o que você viu, como tem uma placa de carro, tem um nome de alguém, tem um apelido, quais são os detalhes que você pode oferecer. Aí você fala, mas eu não tenho certeza, vai que eu só esteja supondo, eu não quero colocar ninguém numa situação difícil, constrangedora, só imaginando que possa estar acontecendo alguma coisa. Olha só, não é porque você suspeita e você aciona o Disque 100 que isso necessariamente vai colocar alguém por trás das grades. Não é assim que funciona. Mas você vai disparar o fluxo, você vai disparar a rede para ela funcionar a serviço, porque vai que esteja acontecendo. Então, o máximo de informação que você oferecer, mesmo que seja debaixo de uma suspeita de violação, de violência sexual, você pode acionar o serviço, o Disque 100. Ou acionar o conselho tutelar. E aí o que vai acontecer? Vai disparar essa rede. E esse fluxo vai funcionar a serviço dessa criança e desse adolescente. E eles vão começar o quê? A encaminhar os serviços, os equipamentos mais apropriados para essa localidade, para essa situação que esteja, mesmo que seja debaixo de uma suspeita, ok? Então, numa situação dessa, a primeira coisa, a gente dispara a rede. Tá certo? Então, conheça sobre a rede, porque a gente está falando de um crime. Mas o interessante é que, para nós que somos cristãos, a gente não está falando só de um crime por causa da quebra da lei dos homens. Nós também estamos falando da quebra de uma lei de Deus. E Deus nunca autorizou que o humano subjugasse outro humano. A Bíblia nunca registra, em momento algum, uma autorização da parte de Deus para que adultos, para que homens, para que mulheres, para que outros adolescentes ou jovens possam tratar crianças e adolescentes dessa forma, fazendo isso aqui com elas. Nunca. Nós não temos essa direção da parte de Deus. Muito pelo contrário. O mandato que Deus deixa para nós é para que a gente guarde e cultive tudo que nos cerca. O cuidado que Deus nos deu esse mandato para que nós cuidássemos da sua criação. Em nenhum momento que nós tratássemos como algo qualquer a nosso serviço. Não. Toda a direção que Deus deixou para nós como co-criadores com ele, foi exatamente de repetir aquilo que ele tinha já começado no seu plano criacional, de melhorar o mundo, de dar nome, de afirmar, de abençoar, de gerar vida e não morte e destruição. Então, ao mesmo tempo que a gente pode acionar, sim, a rede, por quê? Porque você acionando a rede, você já está, inclusive, trazendo glória para Deus, porque Deus é Deus que cuida. Deus é Deus de justiça, Deus é Deus de bondade, Deus é Deus de cuidado. Então, se você dispara uma rede que já está instituída no país, você vai ser como se fosse um porta-voz de justiça, um porta-voz
de esperança, de resgate para pessoas que estão sendo tratadas assim. E que isso aqui não foi projetado por Deus para a humanidade. Aliás, já respondendo, inclusive, outras perguntas, né, uma outra pergunta que chega, melhor dizendo, com relação à esperança para as pessoas. Então, assim, a primeira coisa que eu quero te dizer, dispara essa rede. Disparando a rede, através do Disque 100, o Conselho Tutelar, ou mesmo você ligar para a polícia, que seja, alguma coisa vai acontecer para afastar a criança e adolescente dessa situação de violência abrupta, que esteja acontecendo agora, ok? E aí, em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar que nós quebramos, se aconteceu a violência sexual, princípios bíblicos. Então, nós estamos falando de uma situação que requer o perdão de Deus, requer a confissão, requer a reconciliação, requer a disciplina, entende? Então, numa situação dessa, a gente sabe que as pessoas que passaram por esse tipo de experiência, elas vão precisar, melhor dizendo, elas vão precisar de redenção. Então, além dela estar afastada, dela ser afastada agora pelos meios da justiça, dela ser afastada das pessoas que a agrediram, além dela ser cuidada agora, de repente, com cuidados médicos, fazer curativos, tomar medicação, além dela ser cuidada nas suas emoções, através de cuidados terapêuticos, onde ela vai precisar entender quem ela é, o valor que ela tem. Ao mesmo tempo, a gente lembra que essa pessoa vai precisar lembrar da sua identidade. E quando a gente fala de identidade, a gente está falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus oferece um mapa para a gente descobrir quem a gente é. Então, o que eu quero dizer é, você que passou por violência sexual, muitas pessoas fizeram perguntas a respeito disso. Se deve contar para a pessoa com quem vai se relacionar no futuro, se ela vai ter condição de se relacionar com alguém no futuro. Eu quero dizer o seguinte, primeira coisa, você tem valor em Deus. Por quê? Porque nunca um agressor, uma pessoa que te agrediu sexualmente, será capaz de mudar o que Deus criou. Deus criou você com a imagem dele. Deus criou você com a imago dele. Deus criou você com traços que o próprio Deus tem. Então, não vai ser homem ou mulher nesse mundo que vão conseguir mudar o que Deus criou. Então, você continua sendo humano, você continua sendo digno de ser tratado com respeito, ainda que pessoas tenham feito isso aqui com você por um momento, ou por uma série de momentos. Porque, infelizmente, a gente vê que, às vezes, a violência sexual ela não é um episódio único, ela pode ser uma história de vida. Quantas pessoas eu aconselhei que foram violadas sexualmente por anos? Talvez pela mesma pessoa ou pelas mesmas pessoas da família ou da circunvizinhança. Então, assim, o curioso é que quantas pessoas sobrevivem a isso, né? E podem ter uma história de redenção e de reconciliação. Então, lembra disso, você que passou pela violência sexual. Uma coisa é o que as pessoas aqui de baixo, né, tanto de maldade a que a gente está submetido nesse mundo que jaz no maligno, uma coisa é o que elas fizeram pontualmente com você. Isso é trágico. Isso não devia ter acontecido. Mas aconteceu porque esse mundo jaz no maligno. E existem coisas terríveis que acontecem com pessoas que, olha, não deveriam experimentar esse tipo de coisa. Sexo não foi feito para ser feito assim. Sexo não foi feito para ser praticado debaixo de violência. Então, nunca isso foi o plano que Deus projetou para nós, basta você olhar o plano criacional lá em Gênesis 1 e 2. Entende? Mas, infelizmente, o pecado trouxe a quebra da aliança do ser humano com o próprio Deus, que é santo, puro e perfeito. Resultado, o homem empinou o nariz, o ser humano empinou o nariz e saiu pelo mundo a procurar prazer à torta e à direito, ainda que seja fazendo isso aqui com outra pessoa. Então, infelizmente, o pecado é o maior inimigo. É o pecado que está por trás de toda a violência sexual.
É o pecado que está por trás de toda a degradação humana. É o pecado que faz com que humanos sejam tratados como se não tivessem valor. Então, é por causa disso que Cristo veio. O pecado da violência sexual, por exemplo, ele é tão grave que a gente precisa recorrer a Cristo. Então, eu quero trazer essa palavra, por quê? Porque eu quero dizer para você que passou pela violência sexual que o Senhor Jesus Cristo dá conta da sua dor. O Senhor Jesus Cristo, ele dá conta do trauma que você passou. Isso aqui que fizeram com você, o Senhor Jesus refaz. Isso aqui que fizeram com você, o Senhor Jesus reconstrói para a glória dele. Eu sou testemunha de que Cristo faz isso. Eu já atendi casos e casos e casos e casos no decorrer desses últimos 15, 16 anos de pessoas que foram reconstruídas por Cristo. Entende? Então, há esperança para você que passou por isso. Então, eu recomendo que você primeiro rasgue o seu coração para o Senhor Jesus. Tá certo? Abra o seu coração para Ele. Vomita tudo isso aí que está te intoxicando de tanta dor, de tanta revolta, de tanta raiva, de tanto nojo. Entende? E é como se ele estivesse agora parando diante de você e te perguntando: o que você quer que eu te faça? E aí abra a boca, abra o seu coração e fala a verdade. Senhor, eu quero que você me limpe, eu quero que você me lave, eu quero que você me tire daqui, eu quero que você me ajude a lembrar que eu não sou só isso. Me ajude a lembrar que eu tenho valor. Me ajude a ter esperança de novo. Me ajude a ter afeto de novo, a ter confiança de novo, a ter vontade de viver. Então, uma conversa franca agora com Deus, através desse desabafo ao próprio Cristo. Então, eu quero dizer com isso o seguinte: uma coisa substitui a outra. Não, nós estamos falando de quebras de lei. A lei dos homens foi quebrada e nós temos que acionar a rede de proteção. A lei de Deus foi quebrada e nós temos que acionar exatamente aquilo que a Bíblia fala para a gente encontrar reconciliação. Pessoas pecaram contra outras pessoas e fizeram isso aqui com elas. Então, tem que haver a prática de justiça com relação a isso. Você aciona a rede e essa rede vai entrar em suporte, em ajuda para dar suporte às pessoas que passaram por essa experiência. Mas, ao mesmo tempo, abrindo o seu coração para Deus, você pode encontrar o quê? A esperança para você se lembrar de quem você realmente é. Lembrar daquilo que Deus fala a seu respeito. Então, eu realmente recomendo que a gente conheça mais sobre a rede de proteção no país e na nossa localidade, para a gente saber quais são os meios que funcionam melhor. Eu recomendo que a gente fiscalize esses equipamentos, né, que a gente seja um propagador, um incentivador desses equipamentos, que a gente seja um colaborador desses equipamentos. Eu quero dizer que eu tenho muito respeito pela rede de proteção que nós temos no país. Eu conheci muita gente que nem é cristã, mas que vive como fosse, no sentido de tratar as pessoas com tanta dignidade que parece que até conhecem a Deus. Mas eu entendo que, na verdade, Deus é tão bom que é capaz de usar, inclusive, pessoas que não o amam para fazerem justiça. Então, eu tenho muito respeito, muito apreço por essas pessoas que lutam pela garantia de direitos de crianças e adolescentes. E eu quero te encorajar a conhecer essa rede. Mas eu também quero, e eu preciso dizer isso, que só acionar a rede não é meio de redenção, porque redenção só vem através de Cristo. E essa redenção, quando eu quero dizer, é trazer as pazes, entendeu? Aqui, ó, para o nosso coração. Quando eu digo coração, não quero dizer, aqui é o músculo que pulsa, ou então o centro das minhas emoções. Não. A tudo que diz respeito à minha identidade. Então, aquilo que a Bíblia fala de central do nosso comprometimento, daquilo que a Bíblia fala de ser a central da nossa adoração, daquilo que realmente representa tudo que nós cremos, seja a respeito de Deus, seja a respeito de nós mesmos. Ali está a central exatamente de tudo que a gente usa para interpretar a realidade, que é o nosso coração. Então, quando o assunto é coração,
aí a gente está falando daquilo que a Bíblia traz de esperança. E o Senhor Jesus veio para nos dar um novo coração. Então, o que eu quero te dizer, não foi a violência sexual que você sofreu que vai fazer com que sua vida desande. Foi o pecado. O pecado que a gente já nasce com ele faz a nossa vida desandar. Agora, se a gente já nasce inclinado para o mal por causa do pecado, isso todos nós, a gente já nasce sem saber quem Deus é. A gente já nasce sem amar a Deus. Por quê? Porque a gente está inclinado para viver uma vida de autonomia, independente de Deus. Agora, se a gente já nasce com essa inclinação e ainda passa por isso, então você imagina o estrago que isso pode acontecer na vida dessa pessoa. Entende? Então, realmente, se a gente puder lutar contra isso, melhor. Entende? Por isso que eu luto contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Porque isso aqui prejudica o que já está ruim. Compreende? Agora, uma vez acontecendo, significa que é o fim? Não. Porque o que Cristo fez resolve não só isso, mas também resolve o problema do pecado, me dando uma nova identidade. Então, há esperança para quem sofreu a violência sexual e, pasmem, há esperança para quem praticou a violência sexual. Quando eu digo que há esperança para quem praticou a violência sexual, significa que essa pessoa não vai pagar por aquilo que ela fez de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, uma vez praticando violência sexual, essa pessoa precisa pagar essa dívida, ela precisa pagar essa dívida aqui, junto aqui as pessoas que foram violadas. Por isso que a gente tem lei, por isso que a gente tem polícia, por isso que a gente tem os meios disciplinares. Agora, mesmo que a pessoa tenha praticado essa violência, antes de mais nada, ela vai ter que responder diante de Deus, pela não só a violência que cometeu, como também por um coração que faz só o que quer e não faz o que Deus quer. Então, essa pessoa também precisa ouvir a boa notícia de que Cristo é capaz de dar um novo coração, mesmo dando um novo coração, de ter sido perdoado pelo seu pecado, de ter tido uma vida toda afastada de Deus. Essa pessoa, mesmo assim, perdoada por Deus, agora ela vai ter que pagar pelo seu crime aqui nesse mundo. Entende? Então, a gente não precisa misturar as coisas. E eu vou dizer uma coisa, faz muito bem para a pessoa que praticou a violência sexual pagar pelo seu erro. E pagar com dignidade. Então, por isso que nós temos toda uma legislação que vai trazer a disciplina, a punição correta para quem pratica esse tipo de crime. Ok? Então, a gente tem que acionar isso. Então, essa pessoa se submete a isso, ela paga pela sua dívida junto à sociedade e ela vai poder ter a chance de ter uma vida digna, de ter uma vida vivendo de outra forma. Agora, eu vou dizer que essa pessoa ela vai ter condição de viver do mesmo jeito que ela viveu antes, depende do quadro dessa pessoa. Então, não é todo mundo que pratica violência sexual que a gente pode enquadrar na questão da pedofilia. Então, infelizmente, inclusive é uma pergunta, pessoas que têm contato, que têm prática de moralidade sexual, pornografia e tudo mais, ela tem chance de praticar violência sexual? Aí eu digo, na experiência que eu tenho de conselheira na área da sexualidade, o que eu já vi de gente que passou uma vida inteira se lambuzando com imoralidade sexual, todo tipo de pornografia, e cada vez vai aumentando o conteúdo, a intensidade, acredito que até a crueldade da pornografia, elas vão fantasiando cada vez com coisas mais inusitadas, mais diferentes, para terem mais prazer. E, de repente, elas começam, até sem muito planejamento, desde que começaram a ter contato com pornografia, elas podem agora começar a fantasiar, tendo como pano de fundo o corpo de uma criança nua, o corpo de um adolescente nu, e, de repente, praticar esse tipo de crime. Então, o que eu quero dizer? Eu realmente acho que nós estamos lidando com uma coisa, um gigante,
gigante do ponto de vista dos comprometimentos. A gente fala de uma pessoa que praticou a violência sexual e ela pode ter tido uma experiência bastante pontual, como a gente pode estar falando realmente de pessoas que têm um distúrbio, e aí a gente vai ver um quadro, eu acredito que um pouco mais complexo. Seja um ou outro, a rede de proteção tem que ser acionada com os meios de disciplina, de correção, para a prática de justiça, e, ao mesmo tempo, a gente precisa anunciar a obra redentora de Cristo. Compreende? E com isso a gente vai ver o quê? A chegada de justiça, a chegada de dignidade, a prática de compaixão. Então, faz bem para quem praticou a violência sexual saber que está pagando pelo seu erro. Faz bem para quem sofreu a violência sexual saber que se levantaram em socorro por essa pessoa que passou por essa experiência. Então, a gente está falando do quê? De anúncios de justiça. Nós estamos falando de marcas de justiça. E isso tudo aponta para Deus que é justo, para Deus que é santo, para Deus que se ira com o mal, para Deus que abomina aquilo que degrada a sua criação. Então, com isso, a gente vê como é importante nós que somos cristãos rompermos com a alienação, de achar que tudo se resolve somente, talvez, aqui no aconselhamento. Então, o aconselhamento vai tratar o coração da pessoa, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa o quê? Alimentar o banco de dados que o governo tem para que haja política pública que garanta direitos, que garanta realmente a dignidade de crianças e adolescentes neste país. Então, a gente vê que é uma obra completa, é uma obra que lida não só com a questão do nosso coração, mas lida também com outras dimensões ao nosso redor, como, por exemplo, as políticas públicas. Então, eu quero recomendar que você conheça a rede de proteção. Quero recomendar que você conheça aquilo que funciona no país e especialmente na sua localidade. E uma vez isso chegando na igreja, acione os meios de proteção. Faça sim a denúncia, mas se lembre, trate as pessoas envolvidas com dignidade. Não só quem passou pela violência sexual, como quem causou a violência sexual. Ok? Por quê? Porque ainda que tenha praticado a violência sexual, ainda que tenha feito algo monstruoso, a pessoa não é um monstro. A pessoa praticou uma violência sexual, a pessoa cometeu coisas terríveis, mas ela ainda precisa ser tratada com dignidade. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que isso incomoda a gente. Eu também sou mãe. Mas eu não posso esquecer que o humano, ele foi feito segundo a imagem de Deus. E eu não tenho autorização do Criador de tratar outro humano como se ele não fosse digno de ser tratado com respeito. Então, ainda que tenha causado muita dor na vida de alguém, muito trauma, eu preciso tratar essa pessoa com dignidade. Tratar com dignidade não significa fazer de conta que não foi grave. Tratar com dignidade não significa passar uma borracha, não. Tratar com dignidade é fazer com que a pessoa, inclusive, tenha a chance de colher o que ela plantou. Que a pessoa tenha chance de saber que o que ela fez foi extremamente grave, feriu profundamente, e que ela precisa pagar essa dívida. Então, do ponto de vista da lei de Deus, quem paga essa dívida de pecar, seja qual pecado for, é Cristo, para os que creem. Do ponto de vista da lei dos homens, aquele que causou a violência sexual precisa pagar com a sua dívida. E a gente precisa acionar esses dois mecanismos. Então, há esperança para quem está envolvido em tudo isso, há esperança. Então, o que eu quero dizer? Tente romper com a prática de invisibilidade. Eu gosto de usar esse termo, muito até pelo que eu já li por tantas vezes a história de Tamar. Você vê tanta gente em torno da família de Davi e, ao mesmo tempo, parece que era todo mundo invisível. Parece que ninguém notava ninguém. E na hora que estourou a bomba,
ninguém acionou realmente aquilo que precisava ser acionado para fazer justiça e para trazer reconciliação, para trazer redenção. Então, a gente tem que aprender com essa história. Então, eu acho que uma coisa que ajuda muito também é a gente ter mais cuidado uns com os outros. Eu aprendi uma vez o seguinte: abuso sexual, ele não é só o que fizeram de errado. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu nunca toquei indevidamente os meus filhos. Mas eu acredito que a vulnerabilidade, ela também acontece quando a gente não toca devidamente. Então, as crianças não precisam só, elas não precisam só de uma boa educação, elas não precisam só de boa alimentação. Isso aí realmente a gente precisa oferecer para as crianças, para os adolescentes. Mas a gente está aqui também para expressar o nosso respeito, o nosso amor, o nosso cuidado, através de carinho. Então, ouvir as crianças e adolescentes, levar a sério o que eles falam, ter interesse por aquilo que eles dizem, observar mais o jeito que eles estão se comportando, as oscilações de humor, as oscilações, às vezes, de rendimento escolar, as mudanças de comportamento. Era uma criança alegre, agora não era, uma criança tranquila, agora ela está explosiva. O que aconteceu? Deve ter acontecido alguma coisa. Às vezes, as mudanças de apetite, né? Eu já aconselhei pessoas que foram vítimas de violência sexual, que tentaram se proteger de outras violências através da obesidade mórbida. Então, eu lembro de uma especial que começou a comer compulsivamente, porque ela, como criança, ela imaginou: se eles fizeram isso comigo, porque o meu corpo era assim, eu vou esconder o meu corpo para eles nunca mais acharem. E ela escondeu com gordura. Então, foi uma criança que aos 9 anos foi estuprada coletivamente. E quando ela tentou dizer para a mãe fez: nunca mais fale nada do seu primo. Então, como é que você toca a sua vida com isso? Não é? Então, há esperança para essa menina? Ela encontrou esperança em Cristo. A vida dela foi refeita em Cristo. Entende? Ela aprendeu a viver de outra forma, ela aprendeu a colocar tudo isso para fora dela, e ela entendeu a obra de Jesus na cruz do Calvário. Mas ela desconhecia, por exemplo, da rede de proteção. Entende? Então, ela sofreu por muito tempo e poderia ter sido ajudada antes. Então, a gente tem que conhecer tudo que está ao nosso redor, já como meio exatamente de justiça, para que haja aquilo que aponte para a pessoa de Deus. Então, quando a gente fala de justiça, a gente fala de um dos atributos da Trindade. Deus é justo. Quando a gente fala de misericórdia, a gente fala de um dos atributos da Trindade. Deus é misericordioso. Quando a gente fala de bondade, a gente fala de um dos atributos da Trindade. Deus é bom. Então, todas as vezes que a gente tem uma conduta como igreja, como povo de Deus, como sociedade, que caminhe mais para a justiça, para a bondade, para a misericórdia, por exemplo, nós estamos, de alguma forma, apontando para aquilo que representa a Trindade. Então, a gente precisa cada vez mais estar a par daquilo que tem esse tipo de traço. E para nós que somos povo de Deus, que a gente é cristão, então, para a gente, essa oportunidade, eu diria, né, não é uma obrigação, uma oportunidade de trazer glória para Deus, é muito mais gritante, entende? Então, eu quero te encorajar a romper com a invisibilidade, a olhar as crianças e adolescentes ao seu redor, a, de repente, ter um cuidado com as escolas que estão aí no seu bairro, né? A ter o cuidado com as crianças e adolescentes que estão na sua igreja. Quais são as pessoas que estão trabalhando nesse departamento infantil? Quem é que cuida aí, realmente? Quem é que trabalha com essas crianças e adolescentes? Então, existe muita coisa que a gente pode fazer em termos de cuidado. E eu quero te encorajar a fazer parte dessa rede. A rede, ela não é só montada por médicos, policiais, delegados, promotores, assistentes sociais, psicólogos. Não, todos eles estão lutando
compondo a rede de proteção, mas também por cidadãos que cuidam uns dos outros, entende? Por pais, por irmãos, por colegas, por primos, por vizinhos, por avô, avó, né? Padrinhos, madrinhas, que cuidam de crianças e adolescentes. Então, uma cultura de cuidado, ela precisa ser desenvolvida na nossa sociedade, na nossa cultura, né? na nossa comunidade, melhor dizendo. Então, essa cultura de cuidado, ela pode ser desenvolvida. E eu quero te encorajar a fazer parte disso, ok? Então, existem vários projetos ao redor do Brasil aí, em todos os cantos desse país, de luta por proteção à criança e adolescente. Seja alguém que se voluntarie, né? Seja alguém que procura se informar, que ora, que investe, que pesquisa, entende? Que divulga. Então, seja um propagador. Você que é pai, que é mãe, converse com seus filhos. Então, perguntaram, por exemplo, quando que é o melhor momento para falar sobre a questão da violência sexual. Vou te dizer, a partir do momento que você leva uma criança e um adolescente a sério, desde o momento que você sabe que ela existe, seja no abrigo que você está visitando para adotar, seja no seu ventre, né? Eu quero te dizer, você já está protegendo essa criança contra a violência, seja ela qual for, inclusive a sexual. Todas as vezes que você ensina para uma criança e uma adolescente que ela tem dignidade por ser humano, ela já é merecedora de ser tratada com dignidade, porque ela foi feita à imagem de Deus, você já está blindando essa criança e esse adolescente contra a violência sexual. Então, uma coisa que a gente precisa lembrar é trabalhar na prevenção. E a prevenção é tratar muito da prevenção, é tratar essa criança e esse adolescente com dignidade, porque com isso ela vai ficando, digamos assim, imunizada contra tudo aquilo que vai aparentar isso. Compreende? Que vai fazer com que ela sofra isso. Então, ela vai saber, isso aqui está errado, isso aqui não podia ter acontecido. Tem chance disso acontecer. O que eu faço para fugir disso? A quem eu recorro? Isso não precisa acontecer. Então, ainda que ela passe por isso, ela vai agora, talvez, ter mais condição de verbalizar. Então, a gente tem muitos... os números são muito ruins aqui no Brasil em termos de violência sexual contra a criança e adolescente. E, pasmem vocês, são números subnotificados. Há quem diga que o que a gente já tem, que já é um número astronômico, deveria ser multiplicado pelo menos por 10, para a gente tentar chegar mais ou menos àquilo que é real. Então, além de termos números altos, os números já são subnotificados. Mas é o que nós temos em termos de número. E esses números, eles precisam chegar à tona para que a gente tenha política pública, para que a gente, inclusive, tenha mais engajamento até da própria igreja para colocar na sua pauta, na sua agenda, o assunto da violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, uma coisa é a prevenção, a outra coisa são os encaminhamentos. Então, em termos de prevenção, a gente anuncia aquilo que é santo, justo, puro e perfeito. Entende? A gente ensina as pessoas sobre a forma como Deus quer que as pessoas sejam tratadas. Agora, a outra coisa é, uma vez acontecendo a violência, o que a gente faz? Não é? Então, a gente vai aplicar também aquilo que Cristo conquistou na cruz, dando a chance de um novo nascimento, um novo coração, trazendo a chance de perdão, de cura para o nosso coração, né? De ser um coração que vai ser curado pelas suas dores, pelos seus traumas, e, ao mesmo tempo, que os encaminhamentos para a rede de proteção. Então, quanto mais a gente souber sobre isso, melhor, tá bom? Eu acho que eu respondi boa parte das perguntas. Eu não sei se ficou alguma dúvida, deve ter ficado, mas eu quero agradecer pela presença de vocês. Eu quero te dizer que Cristo é capaz de fazer isso aqui. Ele é capaz de fazer uma nova história. Entende? Ele é capaz de refazer a gente. E ele pagou um alto preço por isso. Então, Jesus não veio para resolver o problema do abuso. Jesus veio para resolver um problema chamado pecado. E por causa do pecado, os abusos, as explorações acontecem. Agora, Jesus resolveu o problema do pecado e Jesus também dá conta de resolver isso aqui.
Então, eu quero te encorajar a abrir o seu coração para esse Jesus e pedir o socorro dele. Se por acaso alguém abriu você antes da hora, entende? Se por acaso você ficou, de uma certa forma, desgovernada sexualmente, também Deus pode o quê? Na pessoa do Senhor Jesus, fechar você. Então, quando eu digo fechar, não é reprimir você, não é oprimir você, mas é de te dar a chance de viver de forma livre, sem ter vergonha do que vê no espelho, porque não vê um monstro, porque não vê alguém funcionando por instinto, porque isso não funciona para o ser humano, mas que vê alguém que pode agora funcionar, viver com dignidade, tendo um autocontrole, tendo equilíbrio, tendo pureza nos seus relacionamentos. Então, tudo isso Cristo conquistou. Por isso que eu preciso falar dele. Porque eu entendo que não é só curar as nossas emoções, que isso é necessário, sim. Curar o nosso corpo, isso é necessário, sim. Só que alguém pague pelo seu crime, isso é necessário, sim. Mas essas coisas, somente, elas não vão trazer tudo aquilo que a gente precisa para a gente refazer a nossa identidade. Agora, o que Cristo fez, refaz a nossa identidade. Então, essa é a boa notícia. No dia 18 de maio, então, a gente se recorda da menina Araceli, que não conseguiu fazer 9 anos de idade. Mas a gente não vai permitir que aquilo que ela passou tenha sido em vão. Então, vamos lutar para que não tenhamos mais Aracelis. E mesmo que a gente tenha ao nosso redor, ainda hoje, nós podemos nos lembrar que a gente pode oferecer suporte para essas pessoas, que a gente pode anunciar redenção através de Jesus para essas pessoas. E eu creio que Deus há de nos dar graça para isso, porque Deus ele continua envolvido com a humanidade, ele continua envolvido com a sua criação. E nós que somos o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus aqui na Terra, nós somos participantes dessa grande jornada, né, de esperança. Então, que a gente se lembre, por amor a Deus, para a glória do nome dele, a gente trata o nosso próximo como um próximo. Então, que todas as crianças e adolescentes sejam próximas a nós. E como que a gente faz isso? Mesmo que a gente não as conheça, a gente trata como se conhecesse, como se quisesse bem. Isso é romper com a invisibilidade, tá bom? Então, eu quero agradecer pela participação, e aí eu acho que a gente pode encerrar aqui. E as demais perguntas que surgiram, que não fazem alusão ao tema do 18 de maio, mas que chegaram aí na nossa caixinha, eu quero ver se a gente consegue marcar um outro momento. E aí a gente está planejando umas coisas legais aí, para a gente ter uma maior interatividade e eu poder te servir através do aconselhamento, tá bom? Então, boa noite e que Deus te abençoe.